Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ceribelli e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos que fala sobre a projeção astral segundo o Livro dos Espíritos. Olha, eu estou aqui com o Livro dos Espíritos na mão. Nós já lemos várias questões aqui. A gente está no capítulo 8, que é a parte da emancipação da alma. E no vídeo passado nós paramos na questão 444. Nós lemos a questão 444 e vamos dar continuidade aqui na questão 445. Essa parte da emancipação da alma, como eu falei, ela fala sobre o que acontece quando a gente vai dormir, quando a gente sai do nosso corpo físico. Isso é muito interessante porque o que eles colocam aqui, né, o que Kardec coloca, os espíritos, é o que a gente vive mesmo. É o que as pessoas que praticam, que têm a prática, vivem. Então, aqui, o intuito aqui é o seguinte: eu leio a questão e eu respondo ela, né, como se eu fosse o espírito respondendo para o Kardec, e depois eu leio o que os espíritos falaram. E o intuito aqui é justamente mostrar que a prática, ela enriquece muito. A teoria e a prática, elas andam juntas. Mas quando você tem a prática, principalmente na projeção astral, você consegue responder, né, tudo aqui que está no Livro dos Espíritos, porque você foi lá e viu e vivenciou aquilo. Então, é a prática comprovando aí a teoria. Então vamos lá, vamos dar início aqui na questão 445, da parte da emancipação da alma, capítulo 8. Kardec pergunta: que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação da vida futura? No vídeo passado eu falei um pouco mais sobre isso, que é a diferença entre sonambulismo e êxtase. O sonambulismo aqui é quando você sai do corpo com baixa ou nenhuma lucidez, você simplesmente sai e depois lembra como sonho. E o êxtase, né, é quando você realmente está lúcido, consciente de que você está fora do seu corpo físico, sabe o que você está fazendo. Então, é bastante lucidez, êxtase, e o sonambulismo, pouca lucidez ou nenhuma, você lembra como sonho no outro dia, né? Então aqui, Kardec pergunta de quais as deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase, não constituirão uma espécie de iniciação da vida futura? Que é a questão de, será que essa vivência fora do corpo físico não seria aí uma iniciação para você entender como seria quando você morrer? Né? Como vai ser quando você morrer? Como é a vida espiritual? Nós já sabemos isso lá nos confins da nossa consciência, mas a gente não lembra. Tendo essas experiências de desdobramento mediúnico, de projeção astral, e vivendo conscientemente do outro lado, a gente acaba trazendo muitas informações do que é a vida fora do corpo físico, do que é a vida depois da morte. Então a gente acaba sim, respondendo agora a questão, sim, é uma vivência prática do que é depois da morte. Mas não é tão simples assim, sabe? Escondem muitos segredos. A gente vai vivenciando no plano extrafísico, você sai do corpo, vai vivenciar, vai em cidades espirituais, conversa com espíritos e tudo. Mas ainda assim, a cada descoberta gera novas perguntas. Então não é tão simples, não é porque você sai do corpo que você já está hiper acostumado com o plano espiritual. Eu acho que quando a gente for sair definitivo, as coisas elas tendem a ser, claro, parecidas, óbvio, você estava lá e lá é um lugar só, lá no sentido de plano espiritual como um todo, mas novas questões vão se descortinar. Né? Quando você sai do seu corpo físico, você está ligado ainda ao físico. Quando você morre, você já não tem mais aquelas energias densas, você fica mais leve. Então tem outras questões, né? Talvez outra forma da física espiritual agir sobre nós. Então, eu acho que sim, que é uma forma da gente entender um pouquinho mais sobre a vida após a morte, nessa questão da projeção astral, mas que deixa bastante dúvida ainda, né? Como vai ser realmente depois do desencarne? Como é que realmente vai ser? Claro que as projeções, eu vou falar isso para mim, elas são autênticas, a gente vê que a gente está no plano espiritual, a gente conversa com espíritos, inclusive pessoas que estão aqui encarnadas e que se desdobram, que vão para o plano espiritual, a gente conversa e depois lembra do que conversou. Então, assim, isso são provas pessoais de que existe um mundo espiritual e de que a gente vai para lá quando a gente dorme. Mas, ainda assim, restam dúvidas sobre como realmente vai ser depois que você morrer, as impressões físicas e os ensinamentos. Mas vamos lá, vamos ver o que os espíritos falam aqui. A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Pois é
Sabe, é muito mais do que a gente pode imaginar. Né? A gente lê, a gente vivencia as experiências, né? Quem tem experiências práticas e tal, mas vai além disso, sabe? Vai além disso. A gente tem que ficar observando o que nós percebemos fora do corpo físico. E assim, como os espíritos colocaram aqui, a gente tem a possibilidade de acessar o passado também. Então, sabe, seja o passado do ambiente ou seja o seu passado, assim, de vidas passadas. Então são tantas informações que eu diria que a projeção astral ela é uma excelente ferramenta para você trazer muitos fragmentos do que é o plano extrafísico. Muitos fragmentos. Mas não é o que teríamos, assim, pelo menos como o todo mediano, né? Aquilo que realmente você vai perceber estando muito tempo no plano espiritual, que aí vai ser só depois do seu desencarne. Então eu acho que a gente está falando parecido aqui. Vamos lá para a questão 446. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Bom, eu não li essas questões aqui, viu? Para responder para vocês, eu não li as respostas, estou lendo só as perguntas. Então, assim, vou ler de novo aqui. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Sim e não. Vamos lá. A questão é que o que é o materialismo, né? Essa questão do apego à ciência, a só o que você consegue perceber, o que você consegue ver e estudar, esse é o materialismo? De você realmente ter uma questão de posse com ideias materiais muito grande? O plano espiritual, embora a gente tenha ele como algo espiritual, ele é material também, no sentido de ser também mensurado pela ciência. Talvez não pela ciência de agora, uma parte talvez, mas a ciência do futuro com certeza vai lidar com o plano espiritual como a gente lida com ondas eletromagnéticas hoje em dia, com muita tranquilidade. Porque tudo que existe pode ser estudado, tudo que existe pode ser explicado. Né? No futuro a gente pode falar da matéria extrafísica com outro nome. Né? Assim como a gente entender um pouco mais sobre os átomos, o átomo, qual a constituição do átomo, como ele age, estamos aprendendo mais a cada dia. No futuro, falar sobre o mundo espiritual é simplesmente você falar sobre outra dimensão tão real quanto um outro país, entende? Então, assim, eu acho que essa visão do materialismo, a divisão da ciência e da espiritualidade, do materialismo e do espiritual, eu acho que é uma divisão teórica, mas que não se aplica realmente no que é isso tudo, porque o plano espiritual é real. Pelo menos para mim, pelo menos para muita gente que vivencia, é real, sabe? E se você for lá e realmente tiver tempo para estudar, você vai ver que não é muito diferente do plano físico. São simplesmente densidades diferentes e coisas diferentes, e materiais diferentes, ou os mesmos materiais em estados diferentes. Então, assim, eu acho que se você fica só no materialismo, você está realmente se limitando. Se você faz a divisão de espiritual e material, você está se limitando. Porque é tudo uma coisa só. Ao meu ver, né? Vamos ver o que os espíritos falam aqui. Eu vou responder, eu vou repetir a pergunta para a gente, em sequência, ver a resposta. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? A resposta. Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista, nem ateu. Interessante. Pois é isso, entendeu? É isso. Porque se você realmente está estudando tudo isso, o plano espiritual, o mundo extrafísico e tudo isso, e você tem uma ideia muito arraigada daquilo que, sabe, do material da Terra, desse papel aqui, de ser só isso aqui mesmo, isso aqui não pode estar em outro estado, e esse outro estado não pode ser acessado por espíritos, ou por você em uma matéria diferente, em um ambiente diferente, fora do seu corpo físico, por exemplo, e lidar com esse papel de uma maneira diferente, sabe? Isso tudo faz com que a gente perceba que essa divisão entre materialismo e espiritualismo, espiritualidade, é uma divisão teórica que, ao meu ver, só precisa existir para que vocês dividam se você está falando sobre o plano físico ou se você está falando do plano espiritual. Mas tudo isso é uma coisa só. Mas se você ficar só fechado no materialismo, dificilmente você vai ficar estudando sobre o espiritual. Né? Eu acho que o ponto aqui é o equilíbrio. É entender que existe o que existe.
E o que existe pode ser explicado, você não precisa ficar só em uma coisa. Então aqui eles colocam isso, aquele que os estuda de boa fé, ou seja, com mente aberta, com tranquilidade, vamos ver o que é, vamos estudar a espiritualidade com mente sã, com mente aberta, entendendo novas possibilidades, entendendo a possibilidade de acontecer novos fenômenos, de existirem novos fenômenos. Então, é por aí que eu vejo, e aqui eles vão além, né? Eles falam, não poderá ser materialista nem ateu. Porque se você está lidando com isso tudo tem um princípio. E esse princípio é Deus. Deus aqui como palavra genérica, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma energia, né? Pode ser o nome que você quiser dar. Mas Deus como um princípio, como motor inicial. Então, se você está estudando tudo isso e é materialista, vai ficar só fechado nesse processo, dificilmente você vai lidar realmente com o plano espiritual e vai se abrir para que possa compreender todos esses nuances. Acho que a questão aqui é o equilíbrio mesmo. E, por fim, já estamos aí com 17 minutos, eu vou falar sobre a questão 447, que vai ser a última aqui, que é a questão da dupla vista. Aí no outro vídeo eu inicio já na questão 448 e nós nos aprofundamos aí na questão da dupla vista. Essa parte é bem legal também. Então vamos lá. Dupla vista, questão 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Ah, essa parte é massa, né? Essa questão da dupla vista, sabe? Quando você está vendo tanto o plano físico quanto o plano espiritual, isso tem relação com o sonho e com a projeção astral? Total, total. Porque assim, aqui no plano físico você está recebendo ondas eletromagnéticas, os fótons, né? Você está recebendo os fótons, esses fótons batem ali na sua retina e você tem todo o processo que você consegue ver, você consegue perceber o mundo ao redor. Só que digamos assim, só para simplificar, questão didática, os fótons do plano espiritual, eles não conseguem acessar a nossa retina. Ou se acessa de um modo que não conseguimos ver. Então, você precisaria de um outro órgão para poder perceber o plano espiritual. Aí você tem o chakra frontal. Através do chakra frontal, a gente consegue perceber o plano espiritual. Então aqui no físico você pode ter que o seu chakra frontal desenvolvido e conseguir ver bem os espíritos, e fora do corpo físico, a mesma coisa. Então, onde que acontece a dupla vista? A dupla vista pode acontecer aqui mesmo agora. Não necessariamente você precisa estar em uma projeção astral. Você pode começar a ver coisas do plano físico e coisas do plano espiritual. Mas vamos nos atentar à experiência de projeção astral. Quando a gente está ali quase para sair do corpo físico, você está ali, né? Você está ali entre o corpo físico e o corpo espiritual. A consciência está variando. Você tem uma percepção dupla de visão. Porque você está vendo o corpo físico, coisas do corpo físico, e está vendo coisas do plano espiritual através do corpo espiritual, através das energias. Então, você fica naquela. Você pode estar vendo o espírito misturado com a parede, aí você volta um pouquinho e começa a embaçar a visão, você começa a ver o seu quarto, um pouco diferente, e fica nessa dupla vista. Então, isso normalmente isso acontece numa de transição, quando você está saindo do seu corpo físico ou quando você está voltando do seu corpo físico. De qualquer maneira, é uma experiência riquíssima, um pouco assustadora às vezes, mas é uma experiência riquíssima. Então vamos ver aqui o que os espíritos falam. E a minha resposta é que tem tudo a ver com a experiência de fora do corpo físico, porque nessa transição a gente consegue perceber o mundo espiritual e o mundo físico. O mundo físico através dos fótons, né, que a gente percebe aqui, e o plano espiritual através dos mecanismos do plano espiritual que chegam no nosso chakra frontal e no corpo espiritual com toda a sua configuração, né? Vamos ver o que os espíritos falam. Tudo isso é uma coisa só, né? O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Pois é, fica interessante essa questão de termos experiências, de irmos para a prática e aí, na prática, comprovarmos a teoria. Então, eu consegui responder até hoje todas as questões que li aqui do Livro dos Espíritos, a parte da emancipação da alma. Todas elas. Eu não tenho dúvida que conseguirei responder todas as outras questões que virão ainda. Porque, sabe, isso aqui é autêntico. Sabe, o Livro dos Espíritos, pelo menos na parte da emancipação da alma, que é a parte que eu estou comprovando para mim mesmo,
é uma parte autêntica? Não tem como. Não tem como. Quem lê isso aqui tem experiência, vai conseguir responder tudo. Porque tem experiência, vivencia o que aqui está dito. Então, é maravilhoso. Eu gosto muito do Livro dos Espíritos e eu recomendo sempre a qualquer pessoa. E é triste, porque algumas pessoas elas se fecham, né? Elas pensam, poxa, mas eu não sou espírita, por que eu vou ler o Livro dos Espíritos? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Nós estamos aqui e temos a nossa consciência, o nosso cérebro para a gente aprender, para estudarmos, para pegarmos um livro, para lermos ver um vídeo, aprender coisas, tornar essa vida mais rica de informações, porque a única coisa que a gente tem aqui de verdade é a nossa consciência, é o nosso cérebro, é a informação, é sintetizar essas informações. E essas informações são maravilhosas porque nos tornam pessoas melhores. E sendo pessoas melhores, nós podemos lidar melhor com o mundo e lidar melhor com as pessoas. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Então, nós paramos aqui na questão 447. E no próximo vídeo, que eu acho que vai ser o oitavo vídeo, nós falaremos sobre a questão 448, ainda na parte da dupla vista, que é uma parte interessante. Eu prometo não demorar muito para gravar o próximo vídeo. Esse eu demorei um pouco porque eu estava fazendo uma série de outras questões. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deem um like, se inscrevam no canal. E é isso aí, compartilhe com os amigos se assim desejarem. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!